E se todo o esforço para colonizar Marte estiver vindo tarde demais? Enquanto Elon Musk promete mandar gente para lá nas próximas décadas, o planeta vermelho pode estar se tornando inabitável mais rápido do que conseguimos reagir. Não é só sobre foguetes e aterrissagens, é sobre um planeta cuja atmosfera está literalmente escapando para o espaço. Imagens reais mostram brilhos verdes, auroras marcianas e sinais claros de que o tempo está contra nós. Neste vídeo, você vai entender por que Marte pode não esperar pela humanidade, e o que a ciência está fazendo para correr atrás do prejuízo. A ideia de ir para Marte deixou de ser roteiro de ficção e passou a ser plano estratégico. À medida que enfrentamos desafios ambientais, conflitos e incertezas aqui na Terra, cresce o interesse em garantir a continuidade da civilização em outro lugar. Marte surge como o destino mais viável dentro do Sistema Solar, e não por ser fácil, mas por ser possível. Essa busca é tanto científica quanto existencial. É sobre futuro, sobrevivência e expansão. Elon Musk foi um dos primeiros a transformar esse sonho em cronograma. Ele fala em colonizar Marte em 20 ou 30 anos, e não está sozinho. A NASA, ESA e outras agências também estão nessa corrida. Com o avanço da tecnologia e os primeiros testes de voos interplanetários, pensar em enviar humanos para lá deixou de ser utopia. A pressão por inovação cresceu. E junto com ela, a vontade de entender melhor onde estamos nos metendo. Marte é visto como um possível plano B da humanidade, mas esse plano exige uma logística brutal. Não se trata apenas de pousar e plantar bandeira. Envolve criar sistemas de suporte à vida, enfrentar temperaturas extremas e lidar com uma atmosfera hostil. É um projeto que exige décadas de planejamento, bilhões em investimento e, acima de tudo, muito estudo da atmosfera marciana. Porque antes de chegar, é preciso entender com o que estamos lidando. No fim das contas, ir a Marte é mais do que exploração, é uma necessidade estratégica. Um movimento de antecipação diante de riscos globais. Mas esse salto depende de muitos fatores, e o tempo está correndo. A pergunta que fica é: vamos chegar lá a tempo, antes que o planeta vermelho fique ainda menos habitável do que já é? Ao observar Marte, uma das primeiras barreiras para a vida humana salta aos olhos: sua atmosfera. Composta majoritariamente por dióxido de carbono, CO2, ela tem uma pressão superficial ínfima, cerca de 1% da terrestre. Isso significa que qualquer ser humano sem proteção morreria em segundos. A temperatura média gira em torno de menos 60 graus Celsius, mas pode cair bem mais em algumas regiões. Ou seja, Marte não perdoa. Comparado à Terra, o planeta vermelho é seco, frio e sem um escudo atmosférico eficiente. A ausência de um campo magnético global contribui para a fragilidade dessa atmosfera, tornando-a vulnerável ao vento solar. E diferente do que temos aqui, onde as camadas atmosféricas criam estabilidade e proteção, em Marte tudo é raso e instável. A exosfera, por exemplo, é muito menos densa e mal consegue segurar partículas leves. Essa atmosfera rarefeita também impede a retenção de calor. Em vez de funcionar como um cobertor térmico, ela deixa o calor escapar quase tão rápido quanto chega. Por isso, mesmo sob a luz do Sol, a superfície pode continuar congelada. Para qualquer tentativa de colonização, entender essa dinâmica é crucial. Saber como o CO2 se comporta, onde ele se concentra e como varia com o tempo pode definir o sucesso ou fracasso de uma missão. Por isso, o estudo da atmosfera marciana vai muito além da curiosidade científica. Ele envolve perguntas práticas: como vamos respirar lá? Como proteger os habitats? Como gerar calor e energia? Tudo isso depende de compreender cada camada, cada partícula, cada nuance. E quanto mais sabemos, mais percebemos o tamanho do desafio. As primeiras imagens reais da atmosfera marciana mudaram completamente a forma como entendemos esse planeta. Elas não vieram de telescópios distantes, mas sim de missões dedicadas, como a Maven Spacecraft, que tem sido fundamental na coleta de dados. Essa nave usa sensores avançados para captar informações da alta atmosfera, revelando um retrato em constante mutação. Não estamos falando só de números, são registros visuais que mostram um ambiente frágil e instável. Um dos achados mais surpreendentes foi o brilho verde na alta atmosfera, causado por interações do oxigênio com a luz solar, um fenômeno raro, que também vemos aqui na Terra. Junto a isso, vieram registros de auroras em Marte, detectadas em latitudes incomuns, bem diferentes das nossas auroras polares. Esses sinais apontam para uma atmosfera que, apesar de tênue, ainda reage ao ambiente espacial de forma impressionante. Essas observações diretas só foram possíveis graças ao avanço da tecnologia de espectrômetro, capaz de analisar as emissões de luz e determinar a composição atmosférica.
A espectroscopia é o que nos permite detectar variações no CO2, partículas em fuga e fenômenos energéticos. É quase como dar olhos a uma nave. Ela vê o que seria invisível para nós. E cada dado transmitido traz novas perguntas sobre como Marte chegou a esse estado. Essas imagens, por mais belas que pareçam, têm um lado sombrio. Elas mostram que Marte está perdendo sua atmosfera, não aos poucos, mas num ritmo constante e preocupante. Ver esse processo em ação, em tempo real, nos dá uma noção clara. Colonizar Marte não é só um desafio técnico. É uma corrida contra o tempo, contra um ambiente que continua se desfazendo sob nossos olhos. A perda atmosférica em Marte é um dos fatores mais críticos para entender por que o planeta se tornou tão inóspito. A combinação de vento solar intenso e ausência de um campo magnético faz com que partículas da atmosfera sejam arrancadas constantemente. Esse processo vem acontecendo há bilhões de anos. O resultado? Uma atmosfera rarefeita, cada vez menos capaz de sustentar qualquer tipo de vida, nem mesmo microbiana. Entre os mecanismos principais estão o escape térmico e sputtering. O escape térmico acontece quando partículas ganham energia suficiente para fugir da gravidade marciana. Já o sputtering ocorre quando partículas do vento solar colidem com átomos da alta atmosfera, literalmente expulsando-os para o espaço. Ambos os processos são lentos, mas constantes, e quando somados ao longo de eras, têm um impacto devastador. Comparando com a Terra, que tem um campo magnético forte e uma atmosfera estável, Marte parece frágil. Vênus, mesmo sem magnetosfera, mantém uma atmosfera densa por conta de sua gravidade e composição química. Já Marte ficou no meio do caminho, pequeno demais, sem blindagem magnética, e com a exosfera constantemente sendo corroída. Estudos da Maven Spacecraft revelam que o planeta já teve uma atmosfera densa, rica em CO2, mas perdeu grande parte dela. Saber disso muda tudo quando pensamos em colonização. O Marte que sonhamos conquistar está, literalmente, evaporando. Isso levanta a pergunta: estamos tentando chegar a um planeta que, por sua própria natureza, está se desintegrando? Se for esse o caso, as soluções terão que ser ainda mais ousadas, e talvez o tempo esteja jogando contra nós. As estimativas atuais sobre a perda atmosférica de Marte são alarmantes. Dados enviados pela Maven Spacecraft indicam que bilhões de toneladas de gases foram perdidos para o espaço desde que o planeta perdeu seu campo magnético. Isso inclui grandes volumes de CO2, essencial para manter calor e, em última instância, condições mínimas para a vida. Esse ritmo de erosão atmosférica sugere que Marte está ficando cada vez mais hostil. A grande questão é: será que já não estamos atrasados? A cada década, o ambiente marciano se torna um pouco mais difícil de sustentar qualquer estrutura de longo prazo. Sem atmosfera, a radiação aumenta, a temperatura cai ainda mais e os riscos para qualquer missão tripulada se multiplicam. Não é só uma questão de engenharia, é uma corrida contra um processo natural de degradação. E ele não vai parar para nos esperar. Além disso, Marte pode estar caminhando para um ponto sem retorno. Existe um limite mínimo de atmosfera necessário para qualquer tentativa de terraformação futura. Se perdermos esse limite, a única alternativa será viver em estruturas completamente isoladas, com recursos transportados da Terra ou produzidos artificialmente. Isso eleva os custos, os riscos e a dependência tecnológica a um nível quase inviável. A dúvida que paira no ar é desconfortável, mas necessária. Vale a pena investir bilhões para colonizar um planeta que está, pouco a pouco, se tornando inabitável? Ou ainda dá tempo de agir e adaptar nossas estratégias? As respostas ainda estão em aberto, mas o relógio marciano está correndo, e a cada nova descoberta, ele parece acelerar um pouco mais. Com todas as descobertas sobre a atmosfera marciana, fica claro que qualquer missão futura vai precisar de soluções ousadas. Uma das apostas está nas habitações pressurizadas, capazes de criar um microambiente controlado em meio à instabilidade externa. Isso inclui sistemas de reciclagem de ar, produção local de oxigênio e isolamento térmico. É o mínimo necessário para garantir a sobrevivência, mesmo por curtos períodos. Outra linha de pesquisa envolve a terraformação, ainda que num estágio embrionário. A ideia seria aquecer Marte, liberar CO2 preso no solo e tentar engrossar a atmosfera. Teoricamente, isso criaria um efeito estufa controlado, tornando o clima menos hostil. Mas o desafio técnico é imenso, e o tempo talvez não jogue a nosso favor. Com a constante perda atmosférica, qualquer ganho pode ser temporário. Soluções como escudos magnéticos artificiais também estão sendo estudadas. Eles tentariam imitar o campo magnético da Terra e proteger a exosfera de Marte contra o vento solar. Seria uma forma de frear o escape térmico e o sputtering, preservando o pouco que ainda resta.
Tudo isso depende de um avanço significativo em engenharia espacial e de um senso de urgência que nem todos parecem ter. Se quisermos um Marte funcional, com mínima viabilidade de colonização, não dá para esperar muito mais. O planeta exige pressa, preparo e decisões ousadas. Cada missão que adia sua chegada está perdendo a chance de intervir antes que seja tarde. Talvez não seja uma questão de se vamos chegar lá, mas se vamos chegar a tempo de fazer alguma diferença. A corrida para Marte não é apenas contra a distância, é contra o tempo, a física e os limites da nossa própria tecnologia. Cada dado que recebemos da Maven, cada nova imagem da atmosfera marciana, deixa mais claro, o planeta está mudando, e não necessariamente a nosso favor. Se quisermos fazer de Marte o próximo lar da humanidade, precisamos agir com a urgência de quem sabe que a janela pode estar se fechando. Agora eu quero saber, você acha que ainda dá tempo? Ou estamos romantizando um planeta que já está nos dizendo não? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode mudar tudo o que você pensa sobre o espaço.